Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar então? Vamos lá? Hoje nós vamos ler textos informativos sobre o porquê devemos consumir alimentos da safra. Você sabe o que é safra? Localizar informações explícitas do texto e inferir informações implícitas no texto. Por que consumir alimentos que estão em tempo de safra? Então, a professora Glaucia agora vai explicar para vocês antes o que é safra. Safra é o período que aquele alimento produz, né? Então, por exemplo, para que você consiga colher feijão, você tem que plantar em um determinado tempo, ele vai levar o seu processo de crescimento, desenvolvimento e maturação, e vai ter o momento da colheita. Então, o momento da colheita é o período da safra, tá certo? Aqui nós temos, né, vários alimentos aqui. Com a modernização das técnicas agrícolas, hoje já é possível encontrar uma grande variedade de frutas, legumes e verduras o ano inteiro nos mercados e nas feiras. Sim, né? As pessoas que tem esses produtos nos mercados e nas feiras, sabe? Você vai ao mercado e você vai à feira, tem todo tipo de fruta, de verdura lá. Por causa do quê? Da modernização das técnicas, né? E quem faz horta em casa, planta, né, para comer, também sabe. Não é todo o tempo que pode plantar isso, não é todo o tempo que pode plantar aquilo. Tem um tempo certo de cada plantinha, né? Porém, né, então, temos muitas variedades, porém, consumir produtos de época pode ser uma opção mais barata e saudável. Por quê, professora? Com o crescimento da oferta, nos períodos de safra, a tendência é os preços caírem. Mas isso nem sempre é uma regra. Ué, mas é safra? É safra. Tem bastante oferta no mercado? Tem. Se tem bastante oferta, o preço não cai? Cai. Mas e qual que é a contradição aqui? Na verdade, não é uma contradição, é uma ressalva, né? Isso não é uma regra. Com a produção de hortaliças, depende muito de fatores climáticos, qualquer mudança muito intensa na temperatura, por exemplo, pode impactar a oferta. Está tudo planejado para ter uma safra grande de repolho, mas veio uma chuva com granizo. E o que aconteceu? Atrapalhou. Então, tudo isso tem que considerar, né? Além disso, o consumo de alimentos de época, alimentos na safra, tende a ser mais saudável. Por que, professora, que o produto da safra é mais saudável? Pelo menor uso de agrotóxico em seu cultivo. Para terem um bom desenvolvimento fora do seu ciclo natural de produção, é necessário uma intervenção intensa de químicos durante o preparo do solo, por exemplo, ressalta Lígia dos Santos de São Camilo. Ou seja, eu quero fazer um produto, né, um legume, uma fruta, produzir fora de época? Quero, então eu vou ter que trabalhar mais no solo, né, aplicar mais insumos e isso encarece o produto. Atividade 1 para você, anota aí no seu caderno. Com a modernização das técnicas agrícolas, hoje já é possível encontrar uma grande variedade de frutas, legumes e verduras o ano inteiro no mercado e nas feiras. Porém, consumir produtos de época pode ser uma opção mais barata e saudável. Por que consumir produto da safra é mais vantajoso? Eu te espero, tá muito fácil.
Respondeu? Que bom. Ó, consumir os produtos da safra é mais vantajoso porque há mais oferta, logo são mais baratos e também eles são mais saudáveis porque eles não recebem tantos produtos químicos, né? Além disso, quando estão em seu ciclo natural de produção, agora aqui, ó, sem a necessidade de tanto uso de agrotóxico, os alimentos ficam com seu sabor natural mais acentuado. Sabia disso? Atividade 2. Para terem um bom desenvolvimento fora do seu ciclo natural de produção, é necessário uma intervenção mais intensa de químicos durante o preparo do solo, por exemplo, ressalta Lígia dos Santos, do São Camilo. Leia a fala de Lígia dos Santos e, com base nela, explique o porquê os produtos ficam mais baratos e mais saudáveis quando estão em período de safra. Te espero, capricha nessa resposta. Conseguiu fazer uma resposta legal? Isso aí, lembrar sempre, né? Nós estamos na escola é para aprender, não vamos fazer as coisas correndo de qualquer jeito, né? Sem responsabilidade, sem amor naquilo que faz, porque vai ficar mal feito. E se a gente está fazendo mal feito, o resultado vem para nós mesmos. Faça bem feito, que o resultado vem para nós também, né? Muito bem. Olha só. Na fala da Lígia, ela diz basicamente o seguinte: os produtos ficam mais baratos porque não é necessário aplicar muito produto químico no solo para que a planta se desenvolva fora do seu período de safra, e mais saudáveis justamente porque são mais naturais, ok? Agora, 4 motivos para te motivar a consumir os alimentos da safra, né?
Ai, professora, mas eu gosto de uma fruta que vai aparecer lá em dezembro. Tudo bem, se você encontrar para comprar, você consegue, tudo bem. O problema é que ela é mais cara do que quando ela estiver lá em dezembro, né? Menor preço, menor quantidade de agrotóxico, hortaliça da safra é mais saborosa e alimentos da safra são mais nutritivos. 4, né, razões. Menor preço. Quando as condições são certas, a natureza assume o trabalho pesado. Olha que coisa incrível, né? A produção é maior, com menos interferência humana ou de químicos como agrotóxico. A natureza vai fazer o seu papel. O pico da safra do limão, por exemplo, né, conhecido como Tahiti ou Tahiti, ocorre sempre no verão. Nesses meses, os preços da fruta costumam cair até 75%. Ai, professor, não sou muito boa de porcentagem, me explica isso melhor. Imagina o seguinte, que o quilo do limão é R$1. Hoje você paga R$1. Claro que não é esse o preço, mas só um exemplo, para ficar mais fácil para você entender. Se for no tempo da safra, vai ser 75% mais barato, ou seja, vai ser 25 centavos o quilo do limão. Se, né, o preço do limão é R$10, se for no tempo da safra do limão, vai ser R$2,50. Olha a diferença, né? 75% mais barato. Importante fazer essas relações, pessoal. Ah, você acha que de porcentagem não consigo aprender. É muito fácil, mas a gente precisa, né, de empenho para isso. E é importante ter essas noções, ok? Menor quantidade de agrotóxico, que é outro motivo. Quando um produto é fora da estação, os produtores acabam utilizando maiores quantidades de pesticidas para que as hortaliças sobrevivam fora da sua época natural. Quer dizer, eu quero que essa planta produza agora? Quero. Então, vou ter que investir mais em solo e na planta, em pesticida e tudo para que essa planta se desenvolva, né? Hortaliça da safra é mais saborosa. Olha uma relação e outra aqui. Quando a hortaliça é cultivada na sua época natural, ela acaba aproveitando melhor o solo e o clima que ela mais se adapta. E isso se reflete no sabor. Entendeu? Então, ela recebe o clima, o solo e o clima do momento dela, e aí isso vai interferir lá no sabor. E se você coloca muito agrotóxico, muito pesticida, vai alterar o sabor também. Por isso que a hortaliça da safra é mais saborosa. Atividade 3 agora para você. Leia, por favor, o fragmento e aqui é o seguinte, faça uma paráfrase do trecho acima. Ai, professora, eu não sei fazer, eu não sei o que é paráfrase. Na verdade, paráfrase é você colocar o mesmo texto que está ali agora com as suas palavras. Isso é fazer uma paráfrase, tá? Eu te espero, capricha aí.
Entendeu o que é paráfrase? Fez a sua paráfrase? Então fica aí, aprendido. Paráfrase é eu colocar com as minhas palavras o que eu entendi do texto, né? Faço uma paráfrase do trecho acima. Para que os alimentos sejam produzidos fora de época, os produtores aplicam mais agrotóxicos a fim de garantir a sobrevivência da planta. Seria como eu entendo isso e eu coloquei isso nas minhas palavras, ok? Alimentos da safra são mais nutritivos. Aí a professora colocou aqui, né, uma tabela nutricional de couve-manteiga, de outra manteiga crua e refogada, quanto que tem uma de energia, de proteína, de carboidrato, de cálcio, de ferro, mas a intenção não é fazer vocês olharem isso, é só ilustrativo. As hortaliças da época, por exemplo, são mais nutritivas, contêm mais vitaminas e minerais. Isso é devido ao melhor aproveitamento das plantas do clima e do solo natural. É por isso que elas são mais nutritivas. Na tela anterior, elas eram saborosas, né? Porque aproveitam melhor o solo e o clima. E também, além de saborosas, mais nutritivas, ok? Aí vem as estações do ano, né? O movimento de translação que vocês veem lá em ciências, que é aquela volta, né, que a Terra dá em torno do Sol, aquele do ano inteiro. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono e tem o inverno. E em cada uma dessas estações tem alimentos específicos disso. É claro que tem algumas que, né, vão daí o ano inteiro. Olha, abóbora, abobrinha, abobrinha, aí abobrinha, aí abobrinha, aí abobrinha. Abobrinha vai lá o ano inteiro, né? Você pode produzir abobrinha o ano todo sem problema nenhum. Claro que vai lá, pesquisa e planta, e faz um vasinho na sua casa, faz uma horta na sua casa, né? É bem legal isso. Agora vejam as curiosidades da produção no Brasil. Você sabia que São Paulo responde por 75% da produção de limão do Brasil todo? 75% do limão vem de São Paulo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por 97% da produção de maçã. O Paraná é o maior produtor de feijão, com 21,67%. Bahia é o maior produtor de coco do Brasil. Minas Gerais é o maior produtor de café. E Pará é o maior produtor de abacaxi. Você sabia disso? Curiosidades, importante, né? Agora vamos comprar. Professora, eu vou comprar, eu não sei se o limão é bom ou não é. Olha só, o limão diz o seguinte: prefiro os pesados e que cedem um pouco quando apertados, pois é sinal de que estão maduros e tem bastante caldo, diz Ceasa Minas. Geralmente os limões de casca áspera têm menos suco que os de casca mais fina, tá aí a dica. E a maçã? Prefira as de casca de cor acentuada e brilhante, polpa firme, pesadas, sem partes moles, furos ou rachaduras. Está aprendendo a comprar, né? Muito bem. Atividade 4 para você. Leia, responda e eu já volto.
conseguiu ler tudo? Importante fazer a leitura. Ah, professora, eu li meio correndo. Ler correndo não é bom. Tem que ler com calma, né? Tudo, né? Marque as alternativas, ou seja, o enunciado já está me dizendo que é mais de uma. As alternativas que correspondem às vantagens de consumir produtos da safra. Letra A, são os mais caros. Isso é vantagem? São os mais baratos. Opa! São os que contêm mais agrotóxico. Isso é vantagem? São os que contêm menos agrotóxico. São os mais saborosos e nutritivos. Quais foram as que você marcou? Pois bem, olha só aqui, ó. Das 5 alternativas, nós temos a B, que é vantajoso porque é mais barato. É vantajoso também porque contém menos agrotóxico, claro. E é vantajoso também porque são mais saborosos e nutritivos. Saborosos e nutritivos, por quê, professora? Qual que é a diferença? A diferença é que a planta, né, a natureza é inteligente. Está no tempo de produção, ela vai aproveitar o solo, vai aproveitar o clima em favor do sabor e dos nutrientes daquela planta. Interessante, né? É o que nós falamos, a natureza ela é muito inteligente. Nós é que fazemos algumas bobagens aí que atrapalhamos esses processos, mas na natureza ela daria conta de tudo, ok, pessoal? Ó, hoje nós lemos textos informativos sobre o porquê devemos consumir produtos da safra. Vimos que ficam mais baratos e saudáveis porque recebem menos produtos químicos, pois estão em sua época de produção. Lembrando que safra, a época que aquele produto está sendo oferecido a mais aí na comunidade, ok, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima aula.